Everyone moves their eyes, yeah. I won't ask it, baby. Boa noite, mulheres inteiras! Sejam muito bem-vindas a mais um consultório sentimental da Lu. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Marques, sou terapeuta, sou palestrante e sou mentora de mulheres. E eu tenho ajudado muitas mulheres a se fortalecer emocionalmente após a separação. Então, se você se separou, se você está triste, se você está se sentindo perdida, se você não se reconhece mais ao se olhar no espelho, se você está com dificuldades para aceitar, inclusive a separação, superar essa fase, fica comigo que a live é para você, tá? Como hoje é dia de consultório sentimental da Lu, eu vou responder as perguntas que vocês enviaram lá na caixinha de perguntas, tá? Mas, se vocês quiserem escrever aqui para mim, pode escrever que eu respondo para vocês, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas. Deixa eu colocar aqui que hoje é dia de consultório sentimental da Lu. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje, tá? Deixa eu dar boa noite. Deixa eu pôr o óculos, gente, peraí. Sônia, Letícia, Marcela, Júlia, Eduarda, Francisca. Júlia de novo. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Boa noite para vocês. Então, eu vou começar respondendo as perguntas de vocês e falando um pouquinho, né, da importância da gente se cuidar nesse processo de superação da separação, de fortalecimento emocional, da gente trabalhar as feridas emocionais, aquilo que não nos faz bem, tá? Então, eu vou trabalhar um pouquinho essas questões com vocês. Adorei as perguntas que algumas seguidoras mandaram, acho que é bem importante. Oi, Marcela. Oi, Clau. Sejam todas bem-vindas. E eu acho que é importante a gente falar disso, porque eu sei que a dor da separação dói muito. Mas é importante você entender que para você superar, para sua vida seguir adiante, você precisa, antes de tudo, dar um passinho para trás, né? E o que é esse passinho para trás? É você olhar a sua história, os seus relacionamentos anteriores, tudo o que aconteceu, para que você consiga, né, seguir verdadeiramente adiante aí com a sua vida, tá bom? Então, ó, lembrando, hoje é dia de consultório sentimental, eu vou ler as perguntas de vocês, vou responder. Quem quiser, escreve aqui que eu respondo também, tá bom? Então, eu vou começar, ó. Lu, por que é tão difícil se sentir inteira após a separação? Eu adorei essa pergunta, eu tenho falado aqui, né, no perfil bastante sobre isso, né? Então, eu vou começar falando o que que é ser uma mulher inteira. É uma mulher que se respeita, que se cuida, que sabe quem ela é e que ela entende que ela não é metade de ninguém, ou que ela não precisa ser metade de alguém para se sentir feliz, para se sentir completa, tá? Então, é uma mulher que entende que ela nasceu inteira, né? E que o outro vem para somar, o outro vem para trazer possibilidades de viver coisas novas, mas ela tem dentro dela já a segurança de que ela se basta, tá bom? Então, quando a gente pensa em separação, a gente tem que pensar que a separação não é o fim, né? Se fosse a separação, pronto, e acabou, as mulheres superariam muito mais fácil. Mas não é isso que acontece. Na verdade, você tem que entender que a separação e todo o processo, até a pessoa se separar, né? Que isso leva em torno de 2 anos, geralmente, para mais, né? Isso desperta feridas emocionais que estão adormecidas, né? E que elas ressurgem com a separação. Então, quais são essas feridas emocionais? A gente pode falar de abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça, se sentir desprezada, não se sentir merecedora, se sentir menor que outras pessoas. Então, tudo isso é despertado no momento da separação. Por isso que é importante, né, trabalhar essas feridas
para que você verdadeiramente supere esse momento que você está vivendo, que você supere a separação, tá? Agora, é fácil? Não. Mas com ajuda é muito mais leve, muito mais possível de você, né, de você melhorar, de você superar, né, de você lidar com as questões que surgem com a separação. Então, eu tenho muitas mulheres que me procuram e fala assim, Lu, eu quero gostar de outra pessoa, eu quero que minha vida siga adiante. Só que ela não faz essa lição de casa que eu falei, que é olhar para as feridas emocionais. Senão você só repete o padrão. Você saiu desse padrão, você vai para outro, né? Igual, né? Você sai desse padrão, não. Você sai desse relacionamento, você vai para outro igual, tá? Então é importante olhar para isso. Você se separou, você tá triste, precisa olhar para as feridas que foram despertadas com esse processo de separação, tá? E da onde vêm essas feridas emocionais? As feridas emocionais, gente, são traumas infantis. Então, é lá da minha relação com meu pai, com a minha mãe, das experiências que eu tive na infância, tudo isso fica registrado e conforme a gente vai crescendo, a gente vai carregando com a gente essas feridas, né? Que muitas vezes elas estão lá cicatrizadas, adormecidas, mas quando a gente passa por algum baque emocional ao longo da vida, elas despertam novamente, tá bom? Isso se elas não forem trabalhadas, tá? Então, quem tá aqui na live comigo, vocês entenderam que né? O que que é ser uma mulher inteira e por que que é difícil ser uma mulher inteira após a separação? Porque as mulheres ficam presas nesse momento da separação, né? O que eu vejo, eu sempre conto aqui nas lives, né? Tem uma pessoa que eu conheço que está há mais de 10 anos separada. Nossa, acho que ela está muito mais. E ela só fala do ex. Então, o que acontece? Se você não olha para o ex e dá um lugar para ele na sua história, ou seja, ele fez parte da sua história, você viveu coisas boas com ele, você também viveu coisas ruins, mas você aprendeu, né? Você dá um lugar para ele na sua vida, você consegue seguir com a sua vida adiante. O que eu vejo é muita mulher com raiva, com vontade de vingança, desejando tudo de ruim para o ex, com raiva que ele já seguiu adiante, né? E aí o que acontece? Você acaba ficando mais presa ainda nessa situação, tá? Então, se você está passando por isso, comece a pensar como é que eu posso me desligar verdadeiramente do meu ex, respeitando tudo que a gente viveu e dando lugar para tudo que aconteceu, tá bom? Aí sim você consegue superar mais facilmente a separação e seguir adiante, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida dessa pergunta? Vocês gostaram? Escrevam aqui para mim se vocês têm alguma outra pergunta, se vocês concordam, se para vocês está sendo difícil também superar esse processo de separação, como é que está sendo? Me conta aqui, tá? Que eu vou gostar de saber. E aí, a outra pergunta, mais ou menos que já respondi aqui, né? Que uma querida perguntou assim: Lu, fui abandonada na minha infância pela minha mãe. Como isso influencia meu relacionamento que terminou? Gostei muito dessa pergunta, porque vai me dar a oportunidade de explicar na prática para vocês o que eu expliquei na pergunta anterior, né? Que é assim. Então, entenda, ela não colocou aqui o motivo, né? Não colocou o que aconteceu, mas ela foi abandonada pela mãe. Então, a gente não pode julgar essa mãe, não pode falar, né? É por causa disso, é por causa daquilo, a mãe dela não presta, a mãe dela é isso. Não, vamos tratar com os dados reais. Então, assim, ela foi abandonada pela mãe, a mãe deve ter tido as questões dela, só que a criança, né, não entende, a criança só sente o abandono. Então, ela está se sentindo abandonada até hoje. E como que isso vai afetar o relacionamento dela? Então, vou falar aqui, ó, por exemplo, a mulher, então, no caso dela, ela se sentiu abandonada, foi abandonada pela mãe. Então, essa ferida emocional do abandono está aberta dentro dela, né? E aí, o que acontece? Quem se sente abandonada se sente muito sozinha, acredita que precisa do outro para viver, para ser feliz, não consegue se imaginar assim, sozinha, na vida, né? Precisa sempre ter uma questão de dependência emocional também. E aí, o que acontece? Vai se relacionar com pessoas que vão
de alguma forma provar para ela que ela vai ser abandonada. Então, por exemplo, ó, no caso aqui que ela falou, né, que tem a ver com o ex-marido dela? Provavelmente, quando a gente vai analisar mais profundamente, né, olhar de perto o que aconteceu, a gente percebe que o tempo inteiro ela achou nesse relacionamento que ela ia ser abandonada, como ela foi. Por quê? Porque ela está carregando as feridas emocionais da infância, no caso, a ferida emocional do abandono, né? E aí o que acontece com ela? Ela vai e segue a vida carregando isso. E acreditando que ela não merece ser amada, que ela vai ser abandonada de novo, né? Que nada para ela dá certo, que ela não é suficiente para nenhum homem. Então, isso faz com que ela tenha comportamentos que justifiquem esse tipo de pensamento. E aí, geralmente, o relacionamento acaba. Por isso que é importante, gente, vocês entenderem que quando o relacionamento acaba, quando você está passando por um processo de separação, ou está com alguma crise no seu relacionamento, a gente tem que olhar tal, né, para aqui e agora, para o hoje, mas a gente tem que dar esse passinho para trás e entender como é que você chegou até aqui, qual que é a sua história, né? Porque daí vai explicando mais ou menos o que que você tem que fazer para mudar. Então, no caso aqui, ó, sinto muito por você, minha querida. O que eu sugiro que você procure terapia para você trabalhar essa questão do abandono, para que você não venha a ser abandonada novamente. Se você não perdoar sua mãe, se você não entender que talvez ela tenha feito o que foi melhor para você, eu não sei como é que tá a relação com ela, né? Mas se você não olhar para frente, você vai sempre repetir o mesmo padrão. E aí, provavelmente, você vai encontrar uma outra pessoa, você vai ter medo de ser abandonada e vai acabar sendo abandonada de novo, tá? Então, gente, prestem atenção. Todas nós temos feridas emocionais. E dependendo da situação que a gente passa ao longo da vida, né? Essas feridas, elas vão despertando. Então, por isso que é importante você entender. Você passa, às vezes, por um problema no relacionamento, essas feridas aparecem. Você passa algum problema de dinheiro, algum problema de saúde, essas feridas podem surgir. Aqui no caso, eu falo da questão de relacionamento amoroso, né? Então, pensa assim, se o seu relacionamento acabou, você não está conseguindo superar, está com muita dificuldade para aceitar tudo que aconteceu, precisa olhar para essas feridas emocionais que foram surgindo aí com o fim desse relacionamento, né? Depois desse término, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está escrevendo, a Clau. Eu tô bem, mas estou precisando ter mais autoestima. Sim, autoestima, gente, é extremamente importante. E não é só se olhar no espelho e gostar do que você vê, né? Autoestima é ter noção do seu valor, de quem você é, respeitar os seus limites, né? Se amar verdadeiramente. Então não é só da pele para fora. Não é só falar, nossa, ficou bom esse batom, nossa, essa blusa é bonita. Não é só isso. Isso é importante também, porque a nossa aparência ajuda muito. Mas é você, dentro de você, você saber do seu valor, tá bom? E daí ela escreveu aqui também que não gosta de ficar magra. Então, procura ajuda para entender por que você está tão magra, se tem algo a ser feito, sempre tem, né? Como é que você pode se sentir melhor com você mesma? Isso vai ajudar a sua autoestima, tá bom, Clau? E, Clau, vou marcar uma sessão com você, tá? Me manda mensagem no WhatsApp. Gente, vocês estão gostando da live? Eu adoro estar aqui com vocês ao vivo, é muito bom. Deixa eu tomar mais uma aguinha. E eu acho muito importante a gente falar disso, né? De como ser uma mulher inteira depois da separação, como a gente evoluir enquanto pessoa, você aceitar o término, né? Eu sempre falo que tem um processo aí de luto, né? Que a gente tem as 5 fases, que é a negação, a raiva, a negociação, a tristeza e a aceitação. Então, ó, tem gente que tá falando, tá, Amanda, que ela é Fabrício, um beijo para você. Então é importante a gente entender que eu também estava com saudades. Que bom que você está aqui. Então é importante a gente entender que existe todo um processo, né? E cada uma está num ponto, né? Às vezes o relacionamento já acabou há muito tempo e a pessoa está presa lá. Ou então o relacionamento nem acabou ainda e a pessoa já está sozinha, vivendo uma solidão a dois, né?
Então, tudo isso precisa ser olhado com mais profundidade para poder te ajudar, tá bom? Outra pergunta aqui que mandaram. Lu, o que significa ser uma mulher inteira na prática? Acho que eu já falei um pouquinho aqui, mas não custa repetir. Eu trabalho muito com essa questão, né, de você ser uma mulher inteira. Então, eu gosto de falar disso. Por quê? Porque quando a gente se separa, ou quando a gente tem algum problema de dependência emocional, quando a gente tem dificuldades no relacionamento, a gente acaba acreditando que a gente só vai ser feliz se a gente tiver com alguém, né? Se a gente tiver num relacionamento, se a gente estiver amando e sendo amada. E a gente esquece que a gente nasceu inteira, né? Deus fez a gente perfeita, né? Então a gente é uma mulher já inteira, completa. E quando a gente passa por um processo de separação, alguma tristeza, alguma decepção, uma frustração, a tendência que eu escuto muito das mulheres: olha, Lu, tô me sentindo em pedaços. Olha, me olho no espelho e não sei mais quem eu sou. Tô me sentindo perdida. Então, o que acontece? Ser uma mulher inteira é isso. É você entender que você sim é completa, que você não precisa do outro para se sentir completa e feliz, inteira, mas você precisa sim de um relacionamento, tá? São coisas diferentes. Você precisa abrir espaço para que o relacionamento aconteça na sua vida, para que você ame e seja amada de novo, né? Só que para isso acontecer, você precisa entender a sua história. A gente precisa olhar para os nossos padrões. Todo mundo tem um padrão e geralmente é um padrão familiar. Então, se você vem de mulheres que foram muito infelizes, a tendência é que você também seja infeliz no relacionamento. Se você vem de um padrão de mulheres que foram traídas, a tendência é que você também vá ser traída. Então, nada é por acaso, gente. Quando a gente olha para a nossa história, a gente vai entendendo o que que aconteceu com a gente e vai entender a nossa vida, tá? Então, é muito importante você olhar para sua história e para os seus padrões. Todo mundo tem um padrão de funcionamento e tem crenças. Então você pensa, o relacionamento não é para mim. Pati, um beijo para você, Pati. Então você pensa, eu não nasci para ser feliz no amor, o relacionamento não é para mim. Todo homem trai, nenhuma mulher foi feliz, na vida amorosa da minha família, eu também não vou ser. Então, são essas crenças que a gente tem que trabalhar para se sentir mais inteira a cada dia, tá? E outra coisa, quando a gente entende, né, quem a gente é, os nossos valores, vejo para você também, os nossos valores, quando a gente sabe verdadeiramente do que a gente gosta, quando a gente consegue estabelecer limites, você vai se tornando mais inteira. Mas esse, gente, é um exercício para ser feito a cada dia. Cada dia você vai cuidando mais de você. E como a Clau falou aqui, né? Vai cuidando da sua autoestima. Então, a autoestima não é só da pele para fora, é da pele para dentro. Como é que você está com você? Você se relacionaria com você? Você se acha uma mulher interessante? Você acha que você tem valor? O que que você pode, né, oferecer se você se relacionar com alguém para outra pessoa? E quando eu falo isso, não é oferecer financeiramente, vantagens, nada disso. Você, como mulher, como é que você tá para você se relacionar, né? Quem se relacionar com você? O que que vai receber em troca? Então, tudo isso é importante para a gente entender, né? Que ser uma mulher inteira é ser uma mulher conectada com a sua verdade, com quem você é, tá bom? Então, por isso que eu bato muito na tecla aqui, por isso que eu falo, bom dia, mulheres inteiras, boa noite, mulheres inteiras, para que vocês entendam que vocês já são inteiras, tá? É que a gente aprendeu, isso é até cultural, a gente aprende que a gente precisa de um homem, de outra pessoa para ser inteira. O outro é metade da laranja, a tampa da panela, e não é assim, a gente é completa. A gente precisa sim de um relacionamento. Todo mundo gosta de estar num relacionamento, de amar, de ser amada. Então precisa abrir espaço para que isso aconteça. Só que o outro vem para somar. O outro não vem para resolver uma questão de vazio existencial sua, tá? Porque eu vejo que muitas mulheres têm um vazio muito grande, têm uma tristeza, então carrega as feridas da infância e acha que o homem vai salvá-la. E isso não vai acontecer, gente, não é conto de fadas, né?
Porque o seu parceiro, o seu ex, seja lá com quem você for se relacionar, ele também tem uma história e ele também traz com ele feridas, questões aí da vida dele, tá? Então é muito importante você entender isso, que você se separou, tá triste, existe todo um processo de luto da separação, que você precisa passar pelas fases. Quando a gente tem ajuda é mais fácil, né? E que você precisa entender por que que chegou nesse ponto, né? Quais são suas crenças sobre relacionamento, como é que você se comporta quando você se relaciona, justamente para que você, deixa eu virar a luz aqui, gente, tá muito no meu olho. Justamente para que você consiga se relacionar novamente, né? Ter uma vida amorosa, mais feliz e não faça os mesmos erros, né? Não cometa os mesmos erros, não acredite que o outro vai te salvar. Estou muito acostumada a atender mulheres que, quando se separam, seja por qual motivo, tá? Estão assim acabadas, perdidas. Por quê? Porque entregaram as suas vidas para o outro, a sua vida para o outro. Então acha que o outro é responsável por fazê-la feliz, por se sentir inteira, por resolver a questão financeira, a questão dela com a vida profissional, como mulher, e o outro não é responsável, gente. A gente que é responsável pela gente mesmo, tá? Então é muito importante olhar para isso, tá bom? Boa noite, estou curando minhas feridas da alma, estou em uma dinâmica CG. O que é dinâmica CG, Rose? Me conta aqui rapidinho. Às vezes até já sei, mas não estou reconhecendo aqui pela sigla, que tem tanta forma hoje, né, de ajuda. E assim, gostei do seu relato, Rose, porque é isso, a gente tem que curar as feridas da nossa alma. Quando qualquer coisa acontece, tira a gente aí do prumo, as feridas elas ressurgem, né? Chama gêmea. Eu não conheço, mas está te ajudando muito bem. Eu acho que que é importante a gente procurar ajuda e tentar, né, melhorar. Ó, a Cláudia tá falando, tô muito feliz sozinha. É importante a gente se sentir bem com a gente mesma e a gente tá, né, gostar da nossa companhia. Mas ser sozinha, a gente não, ninguém gosta de ficar sozinha para sempre. Todo mundo quer se relacionar. Por isso precisa entender por que que chegou nessa situação, por que que se separou, como é que você pode mudar isso. Isso a gente faz olhando para nossa história, né? Por isso que eu bato muito na tecla o que aconteceu com as mulheres que vieram antes da gente. Então, nossa mãe, nossa avó, outras mulheres, isso influencia a gente, não tem como não influenciar, tá? Isso tudo é, chega até nós também, tá? Assim como chega a cor dos olhos, cor do cabelo, o formato do corpo, o que elas passaram chega pra gente também. Ó, a Rosa está falando aqui, chama gêmeas são duas pessoas em uma só alma, evolução espiritual. Que legal! Eu acho muito importante a gente buscar ajuda, a gente trabalhar e a gente seguir ali com aquilo que a gente acredita. Então, se está fazendo bem para você, Rose, muito bem, fico muito feliz, tá? Gente, as perguntas que eu tinha separado eram essas. Alguém aqui quer perguntar mais alguma coisa? Aproveita que eu tô aqui na live. Eu adoro estar aqui ao vivo com vocês. Deixa eu falar também que eu tenho a mentoria da mulher inteira, que é Reconstruindo Você. Então, não é só para as mulheres que se separaram, né? É para a mulher que precisa se reconstruir. Muita mulher está num relacionamento e está desgastada, né? Está sentindo que a dependência emocional tomou conta, não se reconhece mais. Então, para as mulheres que estão desgastadas, que estão perdidas, que não estão se sabe, encontrando na vida, e como as mulheres que se separaram e que estão completamente perdidas, tristes. Hoje mesmo eu recebi mensagem de uma querida que falou assim: Lu, eu não queria ter me separado, eu gosto do meu ex ainda, só que ele já está com outra pessoa. Então, é para essas mulheres, né? Que é um programa que eu criei, né? Que tem sessão comigo individual, tem sessão em grupo. É um passo a passo durante 6 meses para que você se fortaleça emocionalmente e verdadeiramente se sinta uma mulher inteira de novo, tá? Isso tanto faz se você está num relacionamento ou não, né? Mas é importante
você entender isso, que sim, você pode ser feliz e ser inteira de novo. Então, eu trabalho muito, eu trabalho as questões, como é que você chegou até aqui, né? Então, se você está num relacionamento ruim ou se você se separou, eu trabalho isso, como é que você chegou nesse ponto, fortaleça a sua autoestima, que mais? É lá, amor próprio é muito bom, exatamente. Como é que a gente quer amar e ser amada se você não se ama? Tem que ser, o amor tem que ser primeiro pra gente, em primeiro lugar, né? O que eu vejo é a mulher fazendo de tudo pelo outro, se desgastando, se perdendo na vida, não se amando, se anulando. E aí, como é que é ser amada? Se você não se respeita, se você não se cuida, se você não se gosta, como é que outra pessoa vai gostar, vai te respeitar e vai querer estar ao seu lado? Não existe isso, gente, né? Então, são coisas que a gente não gosta de escutar, são coisas que a gente gosta de jogar a culpa no outro, né? É ele que não presta, ele que fez isso. Mas quando a gente começa a olhar com mais profundidade, a gente começa a entender também a nossa responsabilidade para ter chegado nesse ponto. Por isso que eu falo que eu trabalho a história, sua história, é padrão familiar, né? E aí na minha mentoria, eu faço uma transformação na mulher. Então, a mulher que entra em pedaços, que está triste, que está se sentindo perdida, que não sabe mais como se sentir bem com ela mesma, como amar e ser amada, e na minha mentoria ela sai transformada, tá? Então, gente, eu estou marcando sessões individuais com cada mulher que me procura para mostrar em que momento aí ela está da vida, ou da dependência emocional, ou da separação, tá? Eu mostro para ela e como que eu posso ajudá-la, né? Então, são sessões individuais em que eu vou mostrar para você um caminho aí de solução, tá bom? Então, quem quiser, manda mensagem para mim. Essa primeira sessão é gratuita, tá? Porque eu vou explicar o meu método de trabalho. E é um método, gente, assim, vitorioso, que já ajudou muitas mulheres. Como eu falei para vocês, tem anos e anos de experiência, né? Mais de 20 anos. Então, e também já passei por muita situação na minha vida que me fizeram crescer, amadurecer, aprender. E tô aqui para dividir com vocês, tá? Então, quem quiser participar da mentoria, manda mensagem que a gente marca uma sessão. Ó, sempre é muito bom estar aqui com vocês na live. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu vou desejar uma boa noite aqui para quem ficou. Rose, um beijo para você. Acho que é a primeira vez que você vem aqui na live, né? Mas obrigada pela sua participação. Gostei muito, viu? Que você esteve aqui e venha na próxima vez também. Toda segunda-feira à noite eu faço consultório sentimental da Lu. E durante a semana eu vou ver se eu consigo fazer outras lives. Tá bom? Ah, então seja muito bem-vinda, Rose, já que é a sua primeira vez. E para quem está aqui também, né? Porque assim, eu vou conhecendo as carinhas, né, de vocês. Mas para quem está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo e volte sempre, tá? Eu estou aqui para ajudar você a se fortalecer emocionalmente, né? Melhorar a autoestima, curar as feridas e se sentir cada dia mais inteira, né? Inteira, a gente é se amar, é se orgulhar de quem você é se respeitar, sabe? É não se trocar por pouca coisa, é não se dar para qualquer pessoa, né? É ser feliz com você também. Ó, a Maria falou aqui que foi a primeira vez dela, amor. Que bom, Maria. Seja muito bem-vinda e te espero uma próxima vez também, tá bom? Então é isso, gente. Ó, vou encerrar a live agradecendo aqui a participação de vocês. A gente se fala, se encontra aí. Quem quiser, manda mensagem para mim, tá? E até a próxima live. Manda essa live para as mulheres que precisam, para as mulheres que você conhece, da sua família, ou suas amigas que estão precisando superar uma separação, ou se sentir mais inteira, se gostar e se amar mais, tá bom? Marcela, um beijo para você. Então, boa noite para vocês, gente. Bom restinho aí de segunda-feira e até a próxima live. Tchau, tchau.